Boa noite. Bom, muito feliz de estar aqui de novo. Estou dando risada porque eu vou assim para Alice, queria tanto trabalhar com esse livro. Aí no meio do caminho deu um arrependimento, queria voltar atrás. Disse, nossa, agora não dá, né? Já conversei com a Alice, falei, agora vai, né? Então, gente, vou dar assim, o meu melhor, tá? Tudo que eu posso nesse momento. Enfim, então como que eu pensei em apresentar, né, algumas partes desse livro da Joana de Ângeles para vocês? Na verdade, são alguns recortes mesmo, né? Porque, assim como outros livros dela, eles são muito profundos, né? Muito difícil. Então, são anos de estudo, né? Nessa autora. Para começar, né, eu pensei em apresentar para vocês rapidamente algumas das encarnações dela, que eu acho que tem tudo a ver, né, para a gente pensar um pouquinho a obra dela como um todo, antes de falar exatamente do homem integral. Então, algumas das existências que a gente sabe aí que ela relata, né, ter tido, das mais assim, de destaque, são essas daqui. A primeira delas foi em Roma, né, lá no Império Romano, na época do Império Romano, no século I, e ela foi esposa de um senhor de muitas posses, né, que trabalhava para o Herodes. Então, nesse momento, né, nessa encarnação, ela tem ali 2 filhos. Antes disso, na verdade, ela queria seguir muito Jesus, ela queria, no caso, abandonar ali a vida, né, a vida familiar dela para seguir Jesus. E Jesus alertou a ela que não fizesse isso, porque ela tinha alguns compromissos que ela precisava cumprir, né, naquela existência. Então ela ouviu Jesus, ficou com o marido ali até o fim, né, até o fim da vida dele. E depois que ele desencarnou, ela continuou trabalhou ali com crianças durante algum tempo. E foi muito próximo de João Evangelista e Simão Pedro. Trabalhou também na Casa do Caminho. Então foi uma mulher assim, muito próxima a Jesus. E o desencarne dela foi de uma forma muito trágica, né? Foi no Coliseu ali, por conta justamente desse amor a Jesus, a sua doutrina, a sua moral. Então ela acaba desencarnando ali no Coliseu como muitos outros cristãos no período, né? Depois a gente tem também, né, outra encarnação muito conhecida dela também, como Clara de Assis, companheira aí de Francisco, né, durante a Idade Média já. Nesse caso, eles dois, né, ajudam num período muito conturbado da história também, né, de formação, consolidação da Igreja Católica. Eles ajudam a reinterpretar a proposta do Cristo na Idade Média, que era muito necessária, né, um período que estava vendo as cruzadas, as guerras religiosas, essa questão de muito poder da Igreja Católica. Então ela e ele vêm reinterpretar, né, essa questão do Cristo, do que o Cristo deixou, né, de fato. Então eles vêm com a questão da pobreza, né, e pensar de fato a moral que Cristo deixou e não apenas aquilo que a Igreja vinha evidenciando naqueles anos. Então ele dá origem à Ordem dos Franciscanos e ela à Ordem das Clarissas, juntos novamente, né, porque ele ali era o João Evangelista. Então juntos novamente vem para reformular, né, recriar um pouco essa ideia de Cristo que estava tendo naquele momento. Depois, a gente tem uma encarnação dela no México, no século XVII, que também foi uma encarnação muito importante, porque ela é considerada, nesse momento, a primeira feminista do Novo Mundo. Então, desde muito pequena, ela já mostrava que ela tinha assim, muito potencial intelectual, né, que ela já trazia de diversas existências aí. E ela arranja todas as formas de estudar. Ela queria frequentar a universidade, que não era muito comum para a mulher naquele período.
mas ela deu um jeito de frequentar a universidade e de se dedicar às questões intelectuais. Então foi muito relevante essa existência dela também. Foi uma poetisa muito importante, uma feminista, como eu falei, muito importante do Novo Mundo. E aí na universidade ela aprende latim, né, português. E já aos 15 anos, quando ela trabalhava era dama de companhia, né, de uma senhora muito rica, esposa de um vice-rei do México, já percebiam nela um potencial muito além, de repente, para aquela idade, né? E com 16 anos ela vai integrar aí o convento das Carmelitas, mas como era assim de um cunho muito rígido, ela adoece, depois muda e vai para a Ordem de São Jerônimo da Conceição. Interessante também destacar que nesse período ela foi porta-voz dos escravos, né? Então ela tem aí uma disputa com o padre Antônio Vieira e ela fala que, enfim, escreve uma carta em resposta a algo que ele tinha escrito e ele responde a ela dizendo que ela deveria se dedicar mais às questões religiosas. E aí ela devolve uma carta célebre também, dizendo que ela poderia, deveria e iria se dedicar às questões intelectuais, sim. Então ela se destaca grandemente nesse momento, como Joana Inês de la Cruz. Em 1695, né, num momento de epidemia de peste, ela desencarna também. E tem aí grande relevância, né, nas atividades intelectuais. Tanto que a imagem dela, né, entra ali na nota de 1000 pesos, nos selos postais, enfim, é uma figura até hoje muito falada. E aí uma outra encarnação dela também, que ela conta, né, que Divaldo nos conta também, é no Brasil, né, em Salvador, na Bahia, em 1761, que ela é a Joana Angélica de Jesus. Nessa ela não teve assim grandes destaques intelectuais, mas ela participa, né, como uma mártir do processo de independência do Brasil. Porque naquele período de independência, as tropas portuguesas, né, estavam aqui ainda em luta pela terra e, enfim, de não deixar a independência acontecer. E a hora que essas tropas, né, num determinado momento, elas chegam em frente ao convento que ela estava, ela sai do convento tentando defender as outras freiras, porque essa tropa vinha realmente para abusar sexualmente dessas freiras, e ela sai preocupada e se coloca à frente, dizendo que eles não iriam passar, não iriam entrar. E eles prontamente já atingem ela com vários golpes de baioneta e ela desencarna. E aí se torna uma das mártires também do nosso processo de independência. Então, assim, são algumas, né, das existências, das encarnações dela, que ela mostra, né, a importância, as questões intelectuais que ela traz, né, todo o avanço que ela traz em cada uma das épocas que ela encarna. E aí, né, na encarnação, a união de todas essas encarnações, né, a gente tem essa figura, né, desse espírito maior aí, de Joana de Ângeles. E ela surge aí, né, nesse encontro com Divaldo, que na verdade já aconteceu aí, como ele descreve lá desde aquela encarnação na época do Império Romano, né, que ele era um dos filhos dela. Então ele encontra, né, com essa mentora aí, e ela vai ainda com a imagem daquela mexicana, e ela vai juntamente com ele aí nesse processo, né, de mediunidade, descrever aí uma obra gigantesca. E qual que é, né, a importância dessa obra? Ela faz aí esse encontro entre a psicologia moderna e a doutrina espírita. Então é dito assim, cada vez mais, né, vai haver esse encontro entre o conhecimento científico e as questões religiosas. E ela traz muito bem isso para o domínio da psicologia. Então ela traz a psicologia, os conceitos da psicologia e agrega tudo isso às questões espirituais. Utiliza nomenclaturas, conceitos de diversos estudiosos da psicologia. Ela foi, até mesmo questionaram Divaldo a respeito disso, se ela não tinha uma encarnação conhecida
que ela trabalhasse tanto com as questões da psicologia, com que propriedade que ela falava tanto em conceitos tão profundos, né, de Freud, de Jung. E aí, né, ela muito humildemente responde, né, via Divaldo, que todos esses conhecimentos, Jung e Freud, que eles trazem para a gente, eles se formam primeiro, né, no mundo espiritual. Então, ela traz algo, né, que, na verdade, ela contribui, ajuda quando Jung vai encarnar. Né? Ela faz toda essa preparação dele. Então, ela traz tudo isso com ela. Ela auxilia aí na encarnação dele e traz diversos conceitos aí de muitos, traz do Freud, né, da psicanálise do Freud, de humanistas em geral, o que torna o texto dela muito denso. Imagino que, né, quem tem mais conhecimento de psicologia deve ficar ainda mais, uma leitura ainda mais profunda, né, então é muito interessante. Além disso, né, ela integra também a equipe dos Espíritos da Verdade, então ela tem algumas partes lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem aí, né, os livros da série psicológica dela, que a gente chama, que na verdade são essa união entre a psicologia e as questões espirituais. Ela traz toda essa nova leitura. O que a gente vai tratar hoje é o Homem Integral, né? O segundo livro dessa série. Então, o que é a proposta dessa série psicológica como um todo, né? Pensando aí na obra dela, como que ela traz isso? É o diálogo entre essa psicologia transpessoal e a psicologia acadêmica. O que seria essa psicologia transpessoal? Diz respeito àquelas vivências espirituais. Então, traz tudo isso para o palco, né, para discutir a psicologia. Então, o que seria essa psicologia transpessoal? É aquela que busca integrar a psicologia, vivências espirituais e experiências chamadas transpessoais, caracterizadas por um estado de consciência superior que contém todas as experiências anteriores do indivíduo e prossegue no sentido de conduzir o ser humano em direção à transcendência. Então, se a gente pensar no Freud, por exemplo, ele vai até a infância, né? Ele fala dos transtornos, de tudo aquilo que surge na infância, que sai de lá, né? Que emerge de lá. E ela não fala além, né? Ela nos fala dessas questões de outras vidas que podem estar ali, né? Influenciando e participando da nossa vida atual. Então, né, nesse livro O Homem Integral, ela fala bastante da nossa situação, da nossa conjuntura em fins do século XX e início do XXI. Inclusive, né, a gente tem assim, tudo que ela cita, né, toda essa visão que ela tem voltada, né, para essa questão da transição planetária que a gente entende, mas também a gente pode perceber tudo isso, toda essa visão na sociologia, né? Hoje a gente tem muita coisa do que ela descreve ali naquele livro descritas por sociólogos e tal. Ela fala aí, né, talvez não com essas palavras, também essa é a minha leitura, né, de uma crise nessa pós-modernidade, né? Então, é tanto a visão dela como a visão dos sociólogos atuais, né? Lendo esse momento que a gente está. Então, ela inicia o livro nos colocando diante dessa situação de hoje, né? Como a gente vai vencer, nos tornarmos, né, melhores, como nós vamos nos aprimorar diante dessas circunstâncias que a gente tem em fins do século XX e começo do XXI. Então, ela fala bastante dessa crise que a gente vive hoje, né? Que os sociólogos, várias correntes aí, chamam dessa crise da pós-modernidade, que é a perda de referências e relativização de tudo. Então, tudo é relativo, já não se tem certezas, né? A gente percebe que a ciência está em constante evolução e isso gera todo um conflito para esse ser humano. Então, ela fala que o homem, ele acaba se perdendo nesse contexto e busca inúmeras realizações, mas que na verdade são experiências exteriores, né? Que seriam questões assim, vamos supor, do ter sucesso no trabalho, por exemplo, ter sucesso
no sentido financeiro, em vários âmbitos, mas que tudo isso é externo, né, ao homem, que ele de fato ainda não consegue perceber, né, as questões interiores, ele ainda não consegue dar o devido valor às questões interiores. E ela fala também, né, também não com essas palavras, mas aí numa leitura, uma sociedade, a gente vive nessa sociedade marcada pelo hedonismo, né, que é essa busca constante pelo prazer, né, uma busca constante pelo prazer e nos iludindo com aquilo que é o transitório, né, que vai ficar aqui, que não tem nada de eterno. Então, isso a gente vê em vários âmbitos, né? Eu só faço aquilo que me dá prazer. Se é chato, então lá, o professor na sala de aula tá bem familiarizado com isso, né? Aquela questão do aluno, ele tem que ver prazer naquilo ali. Se ele não sentir que está legal, está muito bacana, ele não vê sentido, ele não vai se apropriar daquilo. E isso a gente pode levar para diversas coisas, né? Diversos âmbitos da nossa vida. A gente está cada vez mais vivendo numa sociedade na busca desse prazer. Eu só quero aquilo que me faça feliz momentaneamente. E muitas pessoas, né, pelo menos a maioria, ainda não alcança esse sentido mais amplo, né, maior aí para a vida. E aí, né, a gente tem, no contexto da Revolução Industrial, né, a gente já acelerou um pouco o nosso jeito de viver, né? A gente já começou a viver no ritmo da máquina, lá no século XVIII, né? Então a gente já entrou no ritmo da máquina. Na pós-modernidade, fins do século XX e XXI, a gente já vive no ritmo virtual, é tudo muito rápido, né? E ela questiona um pouco a questão do qual que é o nosso ritmo natural, né? A gente está respeitando o ritmo da nossa alma, né? Dessas questões maiores, ou a gente está imerso nesse mundo transitório, nessas questões transitórias, que na verdade deveria ser uma pequena parcela, porque sem elas a gente também não vive, né, aqui nesse planeta, mas assim, não nos preocuparmos estritamente com essas questões, né? Ela nos propõe isso, que a gente precisa ir além, né, na busca dessa integralidade, dessa planificação. E aí ela também cita, né, a questão do aparência, né? Ela fala do homem aparência, o quanto nós ainda somos presos, né, à questão das aparências, em tudo, né? Eu aparento ser feliz, então tem lá as redes sociais que aparentam felicidade a todo momento, né? E a gente vai lá e bebe daquela felicidade, posta felicidade. Então assim, muito daquilo, né, a gente sabe que fica na aparência. E a gente, né, pior de tudo, é que a gente acaba acreditando que a gente é aquilo que a gente aparenta. A gente não vai a fundo, né, não vai buscar a fundo esse conhecimento interior. Então a gente acaba pensando que nós somos mesmo ótimos nisso, melhores naquilo, mas sem fazer aquela busca interior do que realmente eu vim fazer aqui, qual o meu propósito maior nessa encarnação, nessa existência. Será que eu estou dando conta desse propósito, né? E aí, né, nesse período bem caótico, né, de incertezas, de vazio, de muita ansiedade que nós vivemos por esse ritmo acelerado, né, esse mundo virtual, a gente acaba se perdendo nesse contexto. E ela traz esse contexto para nos dizer, então, né, o que nós vamos fazer nesse mundo caótico? Então ela faz toda essa série, né, ligada aí à psicologia, para nos ajudar a pensar o que fazer nesse mundo caótico, né, nessa transição, como agir nessa transição para conseguir evoluir, para conseguir nos aprimorarmos um pouco, né? Aí ela fala da questão, né, do despertar da consciência, né, que nós precisamos amadurecer aí o nosso ser e chegar ao ápice, né, que ela chama de planificação, de sermos plenos, né? Então ela fala o seguinte, um pouco aí das minhas interpretações também, dos vídeos que eu assisti, né? Nós, durante muito tempo, né, antes da nossa entrada no reino nominal, aí, a gente aglomera várias experiências, né, que vão aí para o nosso inconsciente. A partir dessa entrada, né, no reino nominal, né, nessas dezenas de milhões de anos, aí a nossa consciência se forma. E ela é muito jovem, comparado a toda essa
nossa existência, né, desse espírito. Então ela é muito facilmente desestabilizada, tanto pelas questões dessa existência aqui que eu trago, por exemplo, da minha infância, mas também ela é muito desestabilizada por todas as questões que estão no meu inconsciente, né, que eu trago lá das minhas outras vidas. Então, as minhas várias personas, né, as minhas várias personalidades ali que estão, né, que são aí essas minhas várias existências, tudo aquilo que eu fiz, os meus hábitos, né, as minhas tendências que estão todas guardadinhas lá. Então, elas vão ajudar eu me desestabilizar muito fácil, né? Então, é contra isso que a gente vai tentando aos poucos lutar, né? Adquirir essa consciência. E isso, né, ela fala o seguinte, que a gente precisa superar esses processos infantis, né? Ela cita ali situações que nós não... A gente fala bastante disso aqui, né? Várias pessoas que falam da questão da aceitação em determinados momentos, porque a gente tem, assim, comportamentos infantis diante das coisas que nos acontecem às vezes, né? Chegando a parecer uma birra de criança, né? Só não chega a me jogar no chão do supermercado, mas de resto a gente chora, a gente esperneia, a gente luta e fica rodando naquela situação. Então, isso é o quê? Né? Um comportamento, uma situação desse processo infantil que eu ainda vivo psicologicamente. E aí ela fala também, né, que esse despertar dessa consciência é um processo muito complexo, né? Ela nos encoraja a fazer, porque não tem outro caminho mesmo, não tem fuga. Faça agora, faça depois, faça, né, amanhã, depois de amanhã. Nós temos que fazer, mas ela diz que esse processo é sim doloroso, é sim um enfrentamento, né, com o nosso íntimo, mas que é super necessário, né, e precisa de muita coragem, que ele não se faz sem esforço, né, ela compara aí a um parto mesmo. E aí ela traz, né, no início do livro, os fatores de perturbação, esses fatores que acabam destruindo, né, prejudicando, atrasando muito a nossa evolução. Né? Então ela fala dessa sociedade que nós vivemos no século XXI, tudo muito rápido, tudo muito aparência, né, nada muito profundo, essa crise de identidades, né, que a gente não busca mais o nosso verdadeiro eu, quem sou, para que estou aqui, não pensa no depois, eu só penso no aqui e agora, nas questões financeiras, naquilo que não vai me deixar passar fome, não vai deixar meus filhos passarem fome. A gente fica muito preso no aqui e agora e esquece de pensar essas outras questões. Então, quais são esses fatores que nos perturbam, que nos, né, prejudicam nessa caminhada, segundo ela? Ela fala que nós precisamos nos conscientizar desses fatores como um primeiro passo, né? Então eu tenho que saber que eu sou afetada por eles para poder reagir a eles de alguma forma, né? Então ela fala da questão da rotina, do medo, da ansiedade, da solidão. Na verdade, cada um daria uma palestra diferente, né? Eu estou fazendo aqui um apanhado, né? Ela fala, por exemplo, da rotina, né? A rotina é inimiga da nossa disciplina, né? Às vezes a gente cai numa rotina, sei lá, eu trabalho muitas horas por dia, eu tenho outras atribuições em casa, eu tenho muita coisa. Que hora que eu vou me dedicar a pensar as minhas questões internas, né? A hora que eu deito na cama com aquele sono, né? Aí eu vou fazer aquela reflexão diária, né? Quando a gente não dorme na metade dela, tá tudo certo. Mas enfim, essa rotina, né, que ela se refere, esse mundo acelerado que nos manda acelerar em busca de ninguém sabe o que, ninguém sabe para onde, né? Ele não nos deixa fazer essas reflexões necessárias acerca das nossas atitudes, da nossa moral, dos nossos pensamentos. Então ele nos atrasa nesse sentido, né? Então por isso a rotina. O medo, né? Essas questões aí. Então, por exemplo, né, a questão material. Então, eu preciso trabalhar muito agora, porque eu preciso ter um certo conforto, eu preciso proporcionar um certo conforto. Tudo bem, a gente precisa disso, né? Mas qual que é a linha tênue, né, que separa esses limites todos entre aquilo que eu preciso de fato, né, para conseguir aí uma sobrevivência digna, e o quanto eu passo desse limite, né, e me prejudico até nessa existência.
E ela fala que isso nos leva à desumanização, porque a gente acaba perdendo o sentido de estar aqui. Quer dizer, se perder é uma coisa que a gente já achou, né? Às vezes a gente nem acha o sentido. Vive, né? Carrega aí uma vida inteira sem pensar, né, no além. E aí? E o depois? Né? Sem se questionar a respeito dessas coisas. E a gente tem aí diversos processos de medo, de culpa. Então, aquela questão, porque o outro tem, eu não tenho. Né? Nós ainda estamos, né, patinando nessas questões. Então, é algo que ela nos chama bastante atenção para que nos reformemos nesse sentido, né? Então, aí, por exemplo, né, sobre a ansiedade. É bem a nossa cara, né? Pelo menos a minha, assim. Tem tomado remédio para ansiedade? Sim. Um por dia? Não, estou tomando logo 8, né, que é para já acabar com a ansiedade. Então, assim, tem que acabar logo, né, porque o tempo é dinheiro na sociedade capitalista, né, tem que acabar com essa ansiedade logo. Então, assim, a gente tem todas essas questões que nos dificultam o caminhar, né? Temos essas questões que a gente traz aí das nossas diversas outras existências para resolver também, né? Então, nós temos que atentar para tudo isso. E em um dos capítulos aí, né, no capítulo 3, ela fala da busca da realidade. Então, o que seria esse homem integral que ela trata, né? Que ela fala, né, que dá título, né, ao livro, aí dá o nome ao livro. Eu pensei, né, um pouco sobre isso, e alguns vídeos que eu assisti também trouxeram a ideia, né, desse homem integral ser, na verdade, o nosso processo, né, o nosso processo, a nossa caminhada, né, porque se fosse assim o fim da linha, ele seria o homem perfeito, né, não seria o homem integral. Então, na verdade, é integral, né, penso eu, no sentido de agregar tudo, agregar o nosso agora, agregar as outras vidas, agregar tudo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo que trazemos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender esse homem integral que ela propõe no sentido do processo de aperfeiçoamento desse espírito, né? Então, ela traz esse caminho, como esse espírito pode se aperfeiçoar diante desse contexto que nós estamos inseridos, né? Como fazer? E também, uma coisa que ela nos chama bastante atenção, é para que a gente, né, no sentido assim, bem simplista, acorde, né, para as nossas reais necessidades. Acorde também para a aceitação de quem somos de fato, né, e não quem aparentamos ser nas redes, para o vizinho, dentro da casa espírita, né, enfim. Para que a gente investigue lá no fundo, né, a partir das nossas atitudes, ela fala depois um caminho, né, como fazer isso, mas para que a gente investigue e busque o nosso real tamanho, porque só quando a gente percebe, né, essa nossa realidade emocional, espiritual, é daí que a gente vai seguir, né? Então a gente precisa primeiro nos conscientizar disso. Como, né? Com esse processo que é falado tanto aqui, né, de autodescobrimento. Por quê? Porque esse ser humano, ele se perde na aquisição desses valores de consumo, né? A gente se perde. Mas eu sou diferente. Pensa, né, numa engrenagem, num carro, por exemplo, como sendo todos nós, né, toda a nossa sociedade, nós somos ali um parafusinho dessa engrenagem. Querendo ou não, a gente é afetado, né, nesse contexto todo de aceleração, de perda de sentido nas coisas, né, de perda de referências. Então a gente precisa buscar quais são esses valores que de fato queremos, né, carregar, quais são esses valores que de fato nós queremos interiorizar, né? Então ela fala que esse ser humano que se perde na aquisição de coisas transitórias, né, bens materiais, né, situações assim sociais que se perdem ali, ele nega esse sentido de comunidade. Então ele não pensa no outro, né? Um dos sinais aí que a gente está alcançando, né, a nossa planificação, ela fala que seria a questão de uma visão mais humanista, né? Então eu tenho que olhar mais para mim, primeiro me perceber e depois olhar para esse todo que nós estamos inseridos, né? Então ela fala que a gente está inserido nessa questão individualista, que a gente vive competindo a todo momento, né?
Então, muitos ainda vivenciam essas questões, né? Ascensão mediante a queda de outro, muito imediatismo nas relações, né? Em tudo, né? Em todos os âmbitos da vida. E ela fala, não cessam suas atividades na luta pelo ganha-pão. Quer dizer, a gente trabalha constantemente e não pensa no depois, né? Por que estamos aqui? Vamos pensar nesse sentido maior. E ela fala que esse homem que vive, né, que somos nós, né, em alguma medida, ele acaba se desgastando e vivendo na amargura, né, que gera tantas enfermidades, que ela vem a falar no livro também depois, né, questões de depressão, entre outras aí. Então esse ser humano perde as referências, ele corre atrás de coisas transitórias, muitas vezes ele não conquista, ou às vezes conquista, e aquilo depois de um tempo perde sentido. Vamos supor, eu estou lá pleiteando um determinado cargo, nossa, aquilo é tudo para mim, né? Mas depois de algum tempo, aquilo cai no vazio, perde o sentido. Por quê? Porque aquilo é transitório, não é algo, né, maior, algo do espírito. Então, a gente acaba se perdendo nessas lutas aí, nos desgastando demais e nos amargurando no fim das contas. Porque tudo que é transitório, em algum momento, né, vai nos decepcionar aí de alguma forma, né, vai nos cansar, e aí a gente se amargura. E aí a descoberta da sua inutilidade, porque a gente está perseguindo apenas metas exteriores. Então, quantos não estão aí, né, na busca apenas de coisas exteriores e acabam se perdendo nesse caminho, né? E aí ela fala que a gente não costuma explorar esses nossos recursos interiores, esses nossos potenciais que trazemos para explorar. E aí dentro ainda desse capítulo da busca da realidade, né, quer dizer, no meu entendimento, a busca da realidade seria o que desse homem integral? Seria nos percebermos, né? Então eu preciso, nesse processo de autodescobrimento, me perceber em que pé que estou nisso, como estou com as minhas emoções, como estou com os meus pensamentos, como estão minhas ações, fazer essa reflexão, e daí, né, a partir disso, vem a consciência ética, lá no 3º capítulo, que ela diz o seguinte, né? Que essa consciência ela vai se desenvolvendo em nós, né, consciência ética, e existe em nós em potencial, né, basta nós desenvolvermos tudo isso. E aí, né, busquei um pouco também quais as diferenças entre ética e moral, né? Então, a moral, ela está ligada mais às condutas, a uma coisa mais prática. Então, ela fala também das questões morais, né, das questões que nós devemos nos atentar para as condutas morais trazidas por Cristo, porque no fim das contas, né, leis, na época de Cristo mesmo, leis morais e tudo mais, já havia, né, os hebreus aí tinham um conjunto de leis. O que Cristo traz de tão novidade, de tão última moda? A vivência dessas leis, né? Então a gente precisa, na verdade, exercitar isso. Então quando a gente exercita essa conduta moral trazida por Cristo, que é a nossa referência, a gente vai conseguir adquirir essa consciência ética, que a ética, na verdade, é a teoria da moral, né? Eu vou conseguir internalizar, botar para dentro de mim, de fato, o que é certo e o que é errado. Então, a partir da minha conduta, né, do exercício dessa moral cristã, eu vou desenvolver em mim essa consciência ética. E aí ela fala que esse amadurecimento dessa consciência ética nos leva cada vez mais a essa questão de responsabilidade e dever. Por exemplo, né, o que eu falei há pouco, de a gente conseguir pensar nas questões humanistas, né, que envolvem o outro, por exemplo, no meio ambiente, né, é um indício que nós estamos conseguindo já caminhar no sentido do aprimoramento da nossa consciência ética, porque a gente já está com essa responsabilidade, está começando a adquirir, né, a perceber essas nossas responsabilidades enquanto espírito. E ela rompe, né, com essa questão, quanto mais eu exercito, mais eu exercito minha conduta moral no sentido de seguir os ensinamentos de Cristo, eu vou conseguindo adquirir essa consciência, vou conseguir aprimorar, né, porque todos nós temos, ela diz isso, essa consciência ética, e rompendo de vez, né,
com essa preocupação do parecer, né, desse homem aparência. Então eu vou conseguindo me distanciar. Ela vai trazendo esse caminho então para a gente. Ela fala também como um recurso, né, a questão da introspecção, criando uma segurança emocional. E ela ainda fala que a introspecção não pode ser encarada como alguém, porque a pessoa é bem séria, porque a pessoa... A introspecção é algo que vem de dentro para fora, né? E não está ligado à seriedade, não é nada disso, né? É uma questão de estar em equilíbrio com as emoções, com os sentimentos. Também, né, outro ponto muito interessante que ela traz nesse capítulo, que eu resolvi abordar, né, é a questão da religião e da religiosidade. Na verdade, é um dos exemplos que ela nos dá do quão ainda estamos encaminhada, né, em busca aí dessa planificação, né, de sermos plenos aí no sentido que ela traz lá no fim do livro. Ela fala que a gente viveu aí por muitas, né, existências, muitas delas ligadas a religiões muito formalistas, né, muito cheias de ritualísticas, muitos rituais. E passou da hora da gente se desprender desses ritualismos e, na verdade, exercitar essa religião, exercitar mesmo, né? Sair da questão dogmática apenas e ir para um outro plano, né? Então, ela fala, né, da fórmula religiosa, que é muito comum, sem que se viva dentro dos cânones da religião, né? Então, é aquela teoria e prática, né? Eu sei tudo na teoria, mas a prática... Tudo bem, nós estamos nesse caminho mesmo, né? A gente precisa mesmo saber tudo da teoria e tentar começar a colocar em prática, é esse o caminho. Mas ela nos dá aquela chamada no sentido de acelerar, de prestar atenção nisso também, né? Nesse âmbito aí. Da necessidade da gente se libertar de fórmulas e nos tornarmos mais autênticos, né? Porque a gente tem muitas experiências de religião dentro do espiritismo ou fora dele, qualquer religião do mundo, né? Experiência da religião, mas sem religiosidade. O que é a religiosidade? É interiorizar aquilo que a gente que eu estou aqui falando, né? Então, é isso que ela nos propõe, interiorizar esses valores, interiorizar essa conduta moral proposta por Cristo, né? Nos reformarmos mesmo. Ela fala então, né, da religião formal e fechada, fala inclusive que por muito tempo, né, nós vivenciamos esse tipo de experiência religiosa. Então, é algo natural no processo que agora a gente esteja saindo desse patamar para vivenciar uma religiosidade mais profunda, né, para dar esse salto que a gente precisa nesse momento de transição. E aí, né, ela fala o seguinte: a personalidade conflitante no jogo de interesses da sociedade cede lugar à individualidade eterna e tranquila. Então, quando a gente conseguir, né, nos desprendermos desses jogos de interesses, né, dessas questões sociais, porque, nossa, eu cheguei, eu preciso aqui na casa do caminho, ser assim, ser assado. Aí eu chego lá no serviço, outra pessoa. Eu chego lá na escola, né, Ana Paula, minha aluna tá ali, gente. Eu sou outra pessoa, eu sou tipo super autoritária, né, super... Então assim, ou eu vou tirar todas essas máscaras agora e decidir quem sou eu mais profundamente, né, ver tudo isso, pensar tudo isso, quem sou e quem quero vir a ser, né, fazer todo esse caminho, ou agora, né, ou vai demorar mais um pouco ainda, né, a vontade é que seja o mais rápido possível. E aí ela fala que a gente vem aí de cerimônias variadas, né, questões rituais mesmo, complexas e sofisticadas, que nos trazem uma herança psicológica e sociológica através, de diversas gerações. Então a gente é muito preso ainda a essas questões rituais, a condutas específicas, a frases feitas que a gente tem que repetir e não deixa emergir, não coloca para fora aquilo de autêntico, né, que eu tenho, que eu sou, no sentido religioso também. Volta, deixa eu explicar isso aqui primeiro. Minha irmã mandou lá no grupo da família essa semana, achei que foi uma dica, fica a dica, né, pra mim. Né?
Mas, né, tô compartilhando com vocês, que eu achei que tinha a ver, né? Eu em casa e eu no centro espírita, gente. É difícil, né? O marido tá ali, sai um pouquinho melhor assim, né? Mas assim, é a busca, né, dessa adequação mesmo, desse remexer mais profundo, em busca de algo menos hipócrita, né, mais verdadeiro, mais de dentro para fora, né? E não apenas nas condutas, né, naquilo que eu... Porque às vezes também lá em casa dou aquela respirada, guardo, né? Não tá bom também, né? Então eu preciso adequar tudo isso, né, a uma reforma mesmo, fazer uma reforma em tudo e adequar a um modo de agir, né, que seja aí mais adequado, né, diante da conduta moral que a gente quer atingir. Então a gente tem que chegar mais perto aí dessas situações. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir suas convicções, receosas da rejeição do grupo. Então nós ainda vivemos, né, em alguma medida, né, presos a essas questões. E a gente precisa se libertar, porque eu acho que o caminho, né, para tanto individual quanto coletivo, é a gente repensar tudo isso, repensar nossas condutas, repensar os nossos formalismos, né? Eu acho que é justamente aí que a gente precisa reformar. E aí ela vai trazendo ali no livro, né, como fazer isso. Ela não traz assim de uma maneira tão simplista, tá longe disso, é muito densa, tá? A Amanda ficou perdida, mas a Amanda está tentando reler de uma forma, né, compreensível aqui. Então ela fala, né, que é esse caminho da observação de si, da introspecção, simples assim, já em 3 pontinhos, ó, introspecção e meditação, né? Inclusive, né, a meditação, né, no sentido da ação, né? Eu medito, eu reflito e ajo em cima disso, né? Esse observação de si, que é tão falado aqui também, né? Eu me lembro da Tânia em vários momentos já dizendo, nós precisamos, olha, fulano me falou tal coisa, eu tive tal reação. Então, se questione por que você teve tal reação. Não tem outro caminho, o caminho é assim mesmo, ele é um pouco duro, é um pouco difícil, exige muita reflexão e muita coragem, mas o caminho, ela está falando que é esse mesmo, então vamos lá, gente, vamos seguir, a Tânia já falou. Aí ela fala desses 3 momentos, né? Primeiro, que seria identificar a nossa realidade emocional. Então, em que ponto que eu estou, né? Uma das psicólogas que eu vi ali a palestra, ela fala, inclusive, de questões assim, da gente não saber nomear nossas emoções, né? Uma pessoa chega em consultório, como é que foi a viagem, o que você sentiu? Ah, tudo bem, né? A gente não consegue, né, botar nome nas coisas. E a gente não consegue também ensinar isso, né? Se a gente não sabe fazer, a gente não sabe ensinar para as crianças, né? Então, o primeiro ponto seria identificar, né? O que ainda é um entrave para mim? O que eu percebo como um desafio ainda nessa existência? O que eu trago de outros momentos aí que eu preciso resolver? Então, o primeiro passo é perceber as situações de desafio que a gente tem. Depois, né? Seria identificar essas nossas aspirações legítimas. O que seria isso? Me perceber enquanto, né, espírito, me perceber enquanto algo maior, algo que não é transitório, que não acaba aqui, que não vai ficar aqui naquele trabalho X, né, naquela função Y que eu ocupo, naquele casamento, né, enfim, é muito maior, né? Então, nos atentar para isso, né? E depois, essa outra questão que eu tinha citado, de investigar essas reações que se tem diante das ocorrências do dia a dia. Então, por que me deu nossa, fiquei dessa forma com aquilo que a Eliana me falou? Ah, não, por que ela me falou isso? Por que eu fiquei dessa forma diante do que ela me falou, né? Então, investigar tudo isso, investigar esse sentimento, essas emoções que a gente deixa aflorar, é um dos caminhos, né, que a Joana aponta como mais eficiente para a gente conseguir esse aprimoramento desse ser integral que somos. Bom,
Bom, pessoal, e aí eu pensei de colocar para vocês uma música. Pode pôr, Marcelo, por favor. Que eu acho, né? Na verdade, essa música me veio hoje de tardezinha. Eu fiquei pensando, bom, o caminho, né? É o autodescobrimento, essa autoconsciência, esse reflexão, ação, né? Então, eu acho que essa música nos traz aí algumas, poeticamente, né? Como eu não sei fazer, eles fazem muito melhor que eu. Então, nos traz aí um pouquinho dessa reflexão. Como eu falei, é uma micro leitura de alguns trechos do livro, né? O livro é muito denso, muito profundo, assim como o restante da obra, né? Então, quem quiser lê-lo, né, como inteiro aí e pensar também todas as outras questões que aparecem, eu agradeço a oportunidade e vamos ficar com a música para encerrar. Obrigada por isso. Vamos aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos e entrar na letra e na música. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou acaso, não sofrerás, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões,